programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center, odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. Também com a gente a companhia da Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 33040334. É o fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações e Unimar Vestibular 2018. Inscrições abertas. O programa Conexão de hoje falando aqui sobre pós-graduação. A gente tem a honra de receber aqui o diretor de pós-graduação da FAMEMA, Dr. Spencer Luiz Max Paião, que está aqui conosco para falar um pouco, já falou nesse primeiro bloco, a gente entendeu um pouco mais aí sobre pós-graduação, sobre os programas que nós temos aqui na FAMEMA, mas eu queria falar agora, Dr. Spencer, que foi o que acabou me chamando a atenção e por isso a gente fez o convite para que você estivesse aqui essa noite para falar conosco, dessa avaliação, né, que, aliás, essa avaliação traz um conceito extremamente importante e me parece que nós temos novidades, é isso? Sim, boas novidades. Isso é muito bom. Bom, primeiro vamos entrar um pouco nessa questão dos conceitos, né, Marcos? Existem conceitos, como existe o conceito de uma prova, por exemplo, né? A CAPES, ela tem essa especificidade. Então, assim, ela vai desde o conceito 1 até o conceito 7. 1 e 2, por quê? Primeiro é a submissão desses programas, são duas condições, para aprovação. Conceito 1 e 2 são os programas que não existem, são avaliados, mas não atingiram esses critérios mínimos preconizados que a gente conversou aqui antes. Também pode acontecer, depois eu vou dar um exemplo, de programas que já existem, sim, estão sendo avaliados, ao longo da sua existência não cumpriu com esses requisitos e eles caem, que a gente chama de caem de conceito. 3, 4, 5, 6 e 7 são os programas existentes. Vamos separar ainda dentro desses 5 conceitos. 6 e 7 são os mais altos, são as notas melhores. Sim. Esses são os programas considerados hoje no país de excelência. O que significa de excelência? De nível internacional. Tá. 6 e 7. 6 e 7. São os programas, os 7 são os tops, né? Então, o grau, obviamente, de exigência, mas eles já incorporam isso ao longo da sua existência, muito difícil, lógico, não tem, não existe possibilidade. Um programa nascer com conceito 7. Né? Ele nasce no máximo com conceito 4. Uma via de regra com 3, que é para olhar como que ele vai. Né? Se a gente for imaginar, você já classificou ali o 6 e o 7 como top, quer dizer, a gente tem um conceito 3, 4 e 5 que exato. É onde você nasce e galga subir. É isso aí. Então, o que aconteceu, né? Com a FAMEMA, a gente tem esses dois programas, obviamente, começaram com conceito 3. Os critérios de avaliação, eles vão sendo cada vez mais, né, refinados e o crivo vai subindo para cada conceito desse. Nós tivemos a avaliação agora, quadrenal, como eu disse, 2013 a 2016. O nosso programa acadêmico, Saúde e Envelhecimento, saiu agora o resultado, ele passou de programa 3, de conceito 3 para conceito 4. Essa é a grande novidade. Mais ainda é que também mudou a política interna da CAPES. Como a gente falou, hoje o acadêmico nosso é só o mestrado. E óbvio que a instituição quer, o grupo gestor, a diretoria, crescer cada vez mais. Sim. E no começo, na verdade, em meados do ano passado, 2016, saiu uma portaria da CAPES, que está vigorando hoje, que é assim: os programas conceito 3 não têm a chance, ou eles estão proibidos, aspas, vamos traduzir, de solicitar o doutorado, que é uma outra etapa, ok? Só pode solicitar o doutorado programas conceito 4. Os programas conceito 5, obviamente, a maioria deles já tem o mestrado e doutorado. Então, esse é o grande divisor de águas, é o que hoje nos deixa muito felizes. Com a possibilidade de solicitar o doutorado, claro, que consolidando o conceito 4. Sim. Então, não é só, vamos pensar, não é só isolado isso daí, os docentes, até todo um contexto institucional, e aí eu aproveito a oportunidade para parabenizar toda a comunidade FAMEMA, todos os grupos gestores que atuaram desde 2008 nessas frentes, apoiando a pós-graduação e a pesquisa. Era um sonho da FAMEMA, a FAMEMA tem 50 anos.
completa 51 de existência. E o planejamento, em função disso, é um planejamento muito refinado, muito delicado. A gente conseguimos a aprovação dos 2 programas quase que simultaneamente e agora mostra a evolução com o conceito 4 e a possibilidade de termos, não vou te falar pontualmente quando, porque isso depende do planejamento, mas a ideia é que num período curto de tempo a solicitação do doutorado e quem sabe, né, acreditamos, a aprovação dele. Então a gente vai ter mais um nível de excelência e podendo oferecer doutorado. E aí que eu queria destacar a importância disso, né? Porque você tem uma instituição, a FAMEMA, extremamente conceituada, de renome, respeitada, tem toda uma história. E a sequência de uma universidade, quer dizer, você tem a graduação, tal, mas você tem que ter essa extensão, né? Você tem que ter essa pós-graduação, esse programa de mestrado e doutorado, que é a marca das grandes. Sim, sem né? dúvida. Indiscutivelmente. Sem não dá para você imaginar uma instituição de ensino de excelência sem isso. Sem dúvida. E aí, Marcos, é importante, porque olha só o que você está pontuando, né? A questão da evolução, da necessidade de se oferecer e sempre tentar crescer no nível de excelência. Independente, a gente não vai entrar aqui em detalhes em função dos critérios de avaliação, mas falando de produção científica, tal, daqui a pouco a gente vai falar do retorno para a comunidade, de todo esse processo, mas tem uma coisa muito importante a gente falar. Um programa ele está pronto de pós-graduação que tem o mestrado. Ele está pronto para começar o doutorado quando ele perde estudantes do mestrado que fizeram mestrado, os egressos, para outras instituições. E isso acontece muito comumente. Muito, é verdade. Então, a gente já formou, seguramente, em torno de 150 mestres nos 2 programas até hoje. Em torno desses, uma porcentagem considerável acaba migrando para outros programas que têm o doutorado. O que aconteceria? Boa parte desses ficariam na própria FAMEMA, na própria instituição, e constituiriam sua formação de pós-graduação. Então, isso seria muito vantajoso. A gente acredita que num tempo muito curto, isso esteja acontecendo. Por quê? Está acontecendo já, na verdade, mas que seja reconhecido pela avaliação e aí o doutorado automaticamente, porque é óbvio que a gente prega sempre a questão de excelência. O contrário também é verdadeiro. Como eu falei para você, e para quem está nos ouvindo, a questão da queda do conceito é possível. 119 programas desses 4.179 foram descredenciados, ou seja, passaram de conceito 3 para conceito 2. E aí não existe. Não existe, ele passou a não existir. Agora, imagina para cada programa desse, independente dos problemas, etc., o impacto que tem na instituição. Nós estamos aqui hoje, né, de certa forma, comemorando, é isso que saiu agora, né? Uma vitória de toda a FAMEMA, de todos os funcionários, dos colaboradores, etc. Mas tem outras instituições que... Né, hoje eu fico imaginando, o inverso deve ser extremamente traumático, muito né? ruim. Não só para a comunidade acadêmica, como para a comunidade geral. Eu costumo comentar isso desde o começo do planejamento da FAMEMA. É verdade, se a gente tiver isso... A dor de um descredenciamento, ela é muito pior do que a da não aprovação de um programa. Não tenho dúvida. Né? E se fracassou tanto... Exato. Mas você teve a oportunidade, e isso sempre é importante frisar, a gente que está na gestão. Porque já é muito difícil iniciar. Exato, Esse é o ponto. Exato. Dizer, e manter, Marcos, também é difícil. Sem dúvida. Né? Então, quer dizer, o impacto negativo disso que você falou. A sensação de eu ter... Nossa, a gente estava com isso na mão. Mas agora nós perdemos. E aí, o que Isso vai acontece. definir o sucesso desses programas e do conceito ter uma evolução e tal, indiscutivelmente, são vários fatores, né? Claro. Mas assim, a gente pode destacar o comprometimento do aluno, né? Sim, do profissional que está ali como mestrando tal, e doutorando, e os orientadores, né? Quer dizer, o comprometimento de ambos é que pode realmente resultar na dificuldade. Claro que o apoio, o respaldo de direção, de funcionários, enfim, mas a essência ali... Não, exatamente isso que você colocou. Agora, o que se espera? Uma formação boa. Por quê? Nós estamos colocando esse profissional no mercado, ele vai atuar no mercado de trabalho.
ele será futuramente formador de outros profissionais que vão estar fazendo parte da comunidade científica, acadêmica, num contexto mais amplo. Então, quer dizer, isso é extremamente importante, né? Os critérios de avaliação são voltados muito para o aluno, mas como você falou, obviamente para eu conseguir isso, eu preciso ter uma política importante, um bom planejamento e principalmente profissionais, os que vão formar, altamente capacitados. Então nós temos realmente um grupo muito envolvido que começou isso. Outra coisa que a CAPES observa é a pouca variação nos docentes que começaram. Então isso pode ocorrer. Isso é extremamente positivo. Por quê? Você não troca o grupo, né? Você não mexe no time. Então você mantém aquele time, obviamente o time vai estar mais entrosado, vai jogar junto, é como um time de futebol, né? Então esse ponto é muito visto e a gente tem, claro que tem motivos que fogem à nossa governabilidade, não é? Questão de concurso, de um profissional que está mudando de cidade ou de estado, isso acontece, mas de uma maneira geral, uma boa porcentagem dos que começaram ainda estão atuando cada vez de uma forma mais efetiva possível. E como é que funciona a questão de apoio do Estado para isso? Quer dizer, aquele que vai fazer um programa como esse recebe apoio ou não? Marcos, ou aí é o pega? Porque isso acaba sendo um atrativo também, né? Excelente. Claro, a verdade é assim, olha, nós temos algumas bolsas de mestrado, né, que vêm da própria CAPES. Os incentivos, a gente sabe hoje, né, no meio dessa crise enorme, a questão do financiamento mesmo da pesquisa, ela vem caindo. A própria CAPES, né, efetuou cortes drásticos. CNPq, a FAPESP ainda é o ICMS, com base no ICMS do Estado de São Paulo, talvez uma das que tem um montante de recursos equivalente. Se a gente for analisar o que se recolhe de ICMS, não deveria faltar, né? Só que é o seguinte, olha só, a gente desvia um pouco, mas é importante. Esperava-se que a arrecadação fosse muito maior, por exemplo, no segundo semestre de 2016. E ela foi bem menor em relação ao primeiro semestre. E isso automaticamente cai também a questão de investimento. Ou seja... Nós temos que estar de olho no impostômetro. Não tem... isso não tem. Imagina que nós não conseguimos estar de olho em nem coisas bem menores. Mas, enfim, é difícil. É difícil a questão do financiamento e realmente fala a favor do que você está colocando. Mas não muda nada para a CAPES. A CAPES continua... Quer dizer, com o sarrafo da avaliação cada vez mais alto. Então a gente tem que se virar. Essa é a verdade. Quer dizer, condições adversas. Mas é interessante a gente falar, eu vou até no próximo bloco falar um pouco sobre isso, e que você como pesquisador também, né, Spencer, fico imaginando assim, como é que é um momento como esse, porque você precisa de recurso para realizar a pesquisa. Não dá para você imaginar a pesquisa sem recurso. Tem algumas, Marcos, que a gente até consegue realizar com menos. Um pouco menos. Com muita criatividade, porque afinal de contas o brasileiro tem muito, né, disso. Mas a pesquisa de ponta, de alta tecnologia, essa você tem toda a razão. Se a gente não tiver financiamento, quer dizer, aí a questão de competição, fora, etc., a gente perde muito essa condição de igualdade, já é difícil, de chegar perto é difícil, então cada vez mais difícil da gente galgar em função de produção científica, infelizmente, eu acho que infelizmente, porque os critérios são muito, muito drásticos, muito duros, mas a gente perde muito, principalmente em função da pesquisa nacional, né, do país, não só no nível de estrito de pós-graduação. Então isso é uma pena mesmo. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui sobre pós-graduação da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, com o Dr. Spencer Luiz Marques Paião, que é diretor de pós-graduação da FAMEMA, está aqui com a gente para falar mais sobre o assunto no último bloco. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia. Olha, a Vitalícia é uma água leve, doutor Spencer. Pode tomar aí. Ela é livre, livre de... Tinha, mas tá boa. Ô, Magrão, você viu água quente pro doutor Spencer? Aí, Magrão, eu falei para ele, que é isso. Mas pega tá boa. Uma fresquinha para ele lá. Olha ali, o seu Antônio, por gentileza, uma água fresca. No terceiro bloco. Vai trocar, diz que vai trocar. Aí sim, eu vou falar mais. Aí sim, com certeza. Vitalícia é livre do sódio, viu? Só magnésio e cálcio. Fantástico, uma delícia. E Unimar, Universidade de Marília, vestibular 2018, inscrições abertas. A gente volta na sequência. Até já.